Pessoal, boa tarde. Primeiramente quero agradecer por vocês estarem participando desse segundo webinar da AX for Business. Eu vou tentar fazer nessa 1 hora de webinar o máximo de informações para vocês, que seja mais proveitoso e trazer um pouquinho de conhecimento aí sobre a estrutura BIM. Bom, o que eu pretendo falar hoje? Eu vou construir algumas relações de configuração, parede, trabalhar com a tecnologia 5D, que é a extração de dados e custos de uma estrutura na parte de arquitetura e engenharia civil, e dar algumas dicas em relação à forma de propriedades e tabelas. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Daniel Severino. Depois eu vou deixar algumas referências em relação aos materiais que eu publico para vocês, e qualquer dúvida que surgir vocês podem mandar aí no chat. A Jéssica vai filtrar durante a apresentação, e sempre que vocês tiverem alguma necessidade de software Autodesk, eu indico para vocês que entrem em contato com os especialistas da AX for Business, ok? Então vamos ao que interessa, que é a apresentação em relação ao Revit. Bom, nesse primeiro momento eu estou com a versão do Revit 2019. Nesse webinar eu não vou focar sobre as melhorias ou implementações que foram feitas no conceito de software. Quando vocês começam um projeto, a primeira dúvida que surge é como estruturar um template ou como começar com as relações de arquivos. O Revit nos fornece 4 modelos básicos, sendo construção, arquitetura, estrutural e mecânico. O BIM, pessoal, funciona com um conceito de multidisciplina, ou seja, várias áreas trabalhando com um único arquivo. E a dúvida que sempre surge é qual modelo começar. A minha recomendação seria começar pelo arquivo que você possa trabalhar com arquitetura, as estruturas de layout, e partindo dali você pode mandar para uma pessoa que vai trabalhar com estrutural e definindo o seu conceito. Você pode fazer o inverso também, trabalhar com o primeiro estrutural, porém todas as medidas e relações de layout já devem estar definidas, então é um conceito que você pode mesclar. Nesse caso eu vou demonstrar um problema típico, que é começando um arquivo do Revit e começar a trabalhar com paredes e estruturas em tipos de plantas específicas. Então nesse modelo eu vou habilitar aqui modelo de arquitetura. O Revit ele vai carregar um template básico, e para aqueles que já conhecem o Revit, a gente vai configurar aqui alguns padrões. Para quem não conhece, isso é bom porque já fica mais tranquilo de vocês encontrarem esses problemas. Toda vez que você abre esse template do Revit padrão, ele não vem nas unidades conforme o nosso sistema métrico, ele vem com milímetro. Mesmo sendo uma unidade do SI, eu não tenho aqui as relações de unidade. Primeira coisa que eu vou fazer então é habilitar a minha estrutura aqui em cima na aba Gerenciar, com a ferramenta chamada Unit ou Unidades do Projeto. Como eu estou trabalhando com o Revit português, fica mais fácil o entendimento dos tutoriais. Outra forma de você habilitar esse comando seria você digitar aqui na área de trabalho sem a necessidade de clicar em linha de comando ou até mesmo confirmar com Enter as letras UN. Simplesmente digitando UN, o Revit vai trazer para a gente a janela de unidades de projeto. Aqui dentro, pessoal, nós vamos encontrar as disciplinas, e é aí que começa então a configuração do nosso processo BIM, porque antes de projetar você vai ter que configurar vários parâmetros. No item disciplina, pessoal, eu vou encontrar o item comum, que seria parte de área, volume, ângulo, inclinação, moeda, densidade e assim por diante. Depois nós temos o item de estrutural, que são todas as cargas e relações que você vai aplicar na sua estrutura, peso unitário, espessura e assim por diante. Temos o sistema de AVAC, ventilação e ar-condicionado. Para quem for trabalhar com os sistemas, eu vou até mostrar aqui a aba correspondente à parte de ventilação. Temos o sistema de elétrica, ok? O sistema de tubulação e o item de energia. Esses últimos elementos estão categorizados como MAP. O Revit também trabalha com a instalação elétrica, a instalação de infra para tubulação. Eu vou começar com a disciplina comum,
para começar a configurar algumas paredes e criar algumas tabelas com vocês em relação ao 5D. Partindo desse princípio, a primeira unidade então ela deve estar em metros, 2 casas decimais, ok? Não vou por simbologia. Os elementos de área ele está na unidade correta, 2 casas decimais e confirmo com OK. Para quem já viu o Revit, já desenha com o Revit, sabe que isso é primordial. Para quem está vendo pela primeira vez, é uma das primeiras configurações que vocês necessitam executar, ok? Relação de moeda não é necessário habilitar, pois nós não temos aqui o símbolo de real, então nós vamos deixar sem nenhuma unidade. Vai ficar mais fácil até para exportar isso para outros softwares, até mesmo compatibilização com Excel. Densidade de massa já está na unidade quilograma por metro cúbico. E por último, o agrupamento da nossa relação da casa decimal com vírgula e não com ponto. Isso aqui, pessoal, é simplesmente para começar o projeto, ok? Para facilitar as nossas configurações. Quando eu confirmo com OK, o Revit já mantém essas unidades, essas estruturas básicas na forma de construção. Ou seja, se eu puxar uma parede, já está configurado em metros. Vamos para o segundo passo. Toda vez que você começa um projeto e para que o BIM funcione na interligação de estruturas, modificou uma elevação, modifica o volume de parede, alterou a quantidade de níveis, altera a sua estrutura, seria a relação de elevação. Dando um duplo clique em qualquer uma das 4 apresentadas, leste, norte, oeste ou sul, você pode ajustar a relação de altura dos níveis, o nosso famoso pé esquerdo, pois o pé direito é a relação interna do piso até a parte inferior da laje. Então, nesse caso, o segundo ponto para que o seu processo BIM esteja correto é a configuração dos níveis. Uma vez que há necessidade de você configurar, basta ajustar as unidades, sempre lembrando na necessidade do seu cliente, na necessidade do seu projeto, e aí você altera conforme for estruturado. Se for necessário, você pode criar novos itens. Eu estou na aba Arquitetura com um item chamado Nível, ok? Dentro de dados, e eu vou construir aqui mais uma relação de elemento. Pessoal, nesse ponto é importante a gente salientar e a gente até trazer uma questão em relação às normas de prefeitura. A prefeitura ela trabalha sempre com o ponto 00 na relação rua-calçada. Porém, se você mantiver os seus níveis como 0 e der entrada em algum órgão público, é muito fácil ou até mesmo comum de você receber um comuniques e esse seu elemento aqui tiver que ser ajustado. Então, se você quiser trabalhar com a relação de contrapiso da sua obra final, você pode vir aqui e alterar para ponto 50. Já estou colocando a diferença entre a rua. Isso vai afetar o seu processo BIM. Mexendo nos níveis, ele vai mexer na quantidade de volume e até a altura de parede. E aí você vai compensar as suas alturas de níveis sempre com 3 metros. Nesse caso, ajustando o nível inferior para o superior, ele já ajusta as suas alturas em relação ao nível rua, ok? Então, eu não vou chegar a alterar os nomes, eu já vou partir para o princípio de configuração, ok? E aqui nós temos o nosso navegador. Novamente, como eu não sei se o pessoal que está nos assistindo já tem um conhecimento mais avançado no Revit, tem um conhecimento estruturado na forma de navegação, eu vou tentar explicar de uma forma muito mais didática. O navegador, pessoal, seria aonde nós vamos encontrar todos os níveis e relações de altura do nosso projeto, até mesmo forro, estruturas, as partes de elevação, tabelas. Então aqui eu vou dar um clique nesse mais na frente de plantas de piso e eu vou habilitar com um duplo clique o nível 1. Então automaticamente eu estou enxergando agora em uma vista de planta da minha estrutura. Pessoal, para que o BIM funcione 100%, não adianta sair desenhando sem configurar as estruturas, tanto de porta, janela, piso. Então esse webinar eu vou utilizar como referência o comando parede e demonstrar alguns problemas que vocês podem encontrar em relação ao 5D na extração de dados. Quando eu habilito aqui o comando parede, pessoal, eu vou encontrar as 3 categorias, sendo arquitetura ou arquitetônica, o estrutural e por face.
a forma de configuração entre elas são as mesmas, sendo que a parede por face necessita de uma massa ou uma geometria ou uma peça orgânica. Nesse caso, arquitetônica e estrutural trabalham com a mesma função de camadas. Bom, vamos entender aqui. Eu vou trabalhar com essa parede arquitetônica, eu vou selecionar esse tipo de parede e o Revit ele vai nos informar na barra de opção, ou seja, na faixa de opção, alguns itens relacionados à altura, à conectividade, à linha de localização e construção ou deslocamento. Como eu estou desenhando no nível 1, eu quero que a altura desse elemento seja o nível 2. Então, a partir de agora, toda vez que eu for construir uma parede, ele estará vinculado ao nível 2. Se eu alterar a relação da altura da elevação leste, norte, oeste, ele vai corrigir no meu modelo. Ok? Bom, a forma de desenho aqui eu vou trabalhar com externa, mantendo cadeia sem deslocamento. Uma cadeia seria sequência sem finalizar o comando de parede, uma parede atrás da outra. E aí nós vamos agora estruturar aqui o item de propriedades, porque o Revit ele nos demonstra um grupo de propriedades ou elementos já configurados devido ao template. No entanto, que eu tenho aqui uma estrutura de CW102, parede exterior, bloco montante metálico, tijolo montante metálico, concreto e os modelos genéricos. Então eu tenho aqui genérico 140 alvenaria, 200 preenchido. Esses elementos nós podemos chamar de parede estrutura. Nós não temos as camadas. E hoje no mercado existem duas técnicas de criação de parede. Eu vou explicar a primeira, que é camadas, que você constrói o seu elemento já com todos os itens e a espessura final. E a segunda técnica seria você desenhar primeiro o seu elemento de estrutura e bloco e depois redesenhar as camadas, ok? Para o processo BIM, alguns escritórios acham melhor fazer todo o contorno dos blocos e posteriormente vir com o item de acabamento. Eu vou explicar as duas nesse webinar hoje, ok? Bom, eu vou habilitar o item genérico e eu vou habilitar a função editar, porque isso vai possibilitar a estrutura aqui do item parede, mas eu não posso trabalhar com essa parede sem duplicar ou renomear. A minha dica profissional é: se você não for utilizar essa parede genérica de 200 em hipótese alguma no seu elemento, você pode vir e renomear. Tudo bem, você não vai mais ter esse elemento de 200. Se o genérico 200 ainda assim vai ser utilizado, trabalhe com o duplicar. Okay? Se você tiver na dúvida, não sabe se vai utilizar ou não, duplique que não vai ter problema nenhum. Uma vez que você habilita o duplicar, o Revit pergunta então qual é o nome dessa parede. Pessoal, eu vou colocar um nome aqui chamado parede 0,15 metros e eu não vou colocar uma categoria para ela, por exemplo, parede externa, parede interna. Eu vou chamar somente de parede 15, ok? Porque ela vai ser uma parede utilizada para vários elementos. Quando eu confirmo com OK, quando eu retorno nessa janela de propriedades, eu vou encontrar então um primeiro grupo chamado construção. Dessa forma, no item estrutura, eu vou habilitar o item editar. E aqui que o BIM começa, pessoal. Nós estamos focando no elemento parede. Porém, para que o seu BIM funcione, você vai ter que, dentro do seu escritório, criar os padrões com a sua equipe, criar as configurações necessárias não somente para a parede, mas para todos os elementos, como porta, janela, escada, e aí sim trabalhar com a parte humana do BIM. O que é a parte humana? Toda a sua equipe, toda a sua estrutura empresarial deverá utilizar esses modelos, ok? Não adianta você deixar livre para que cada arquiteto ou cada engenheiro crie as suas propriedades, porque vai dar muita confusão. Dica profissional: sentem, façam um levantamento de todos os modelos ou tipos de paredes que vocês criam na sua empresa, façam todos os elementos a partir de camadas ou estruturas depois separados do acabamento, criem um template
e salvem em uma pasta que ninguém vai mexer, ok? Não havendo necessidade de alteração desse template, você deixa ele salvo no servidor e todo mundo utiliza essa mesma estrutura quando for começar um novo projeto. Senão, o processo BIM em sua empresa não vai funcionar. O que algumas pessoas esquecem é que o BIM não é simplesmente software. Tem que haver um treinamento e uma regulamentação em relação às formas que vocês trabalham, ok? Bom, seguindo aqui em relação ao comando parede, eu vou encontrar algumas funções. Nesse caso, ele me traz como duas linhas de limite do núcleo, porque caso você queira desenhar pela limite do núcleo ou separação de camadas, essa vai ser o seu limitante. Ela não tem espessura, mas a função é separar a sua camada estrutural. Bom, eu vou fazer uma parede de 15, então nesse caso eu não posso utilizar o bloco de 15. Eu tenho o insumo, tenho o reboco, o chapisco, tenho todas as partes de acabamento que vão completando a minha estrutura até chegar em 15. Eu vou colocar aqui como uma espessura de bloco 0,9, ou seja, 9 centímetros nessa minha camada. Notem que o Revit já reduziu a representação desse elemento, deixando com 9 centímetros. E aí eu vou ter o elemento chamado material. Pessoal, não adianta a gente colocar as medidas, ou seja, todas as estruturas de espessura, e não configurar o material. Porque a tecnologia 5D e a tecnologia BIM vão estar vinculadas com a extração de dados do seu elemento, ou do seu modelo 3D, que deve estar vinculado a algum material ou alguma propriedade de custo ou volume. Então, para que fique correto, nesse item de categoria, eu vou dar um clique e ele vai habilitar um botão de ajuste. Dessa maneira, eu vou habilitar a minha biblioteca de materiais. Bom, pessoal, essa biblioteca ela é o default de instalação. Para que esse webinar não fique muito longo, para que não fique muito extenso, o que eu vou utilizar? As propriedades padrões do Revit, ok? Eu não vou criar nenhum material, mas para que vocês possam buscar mais informações, a gente pode até trazer algumas estruturas em videoaulas para a X4Biz específicas sobre esse assunto. A Autodesk fornece na instalação do Revit um grupo de biblioteca mais aprimorado e mais avançado, aonde eu consigo enxergar aqui, por exemplo, as funções físicas ou de aparência. Então, nesse caso, dentro do Revit eu tenho vários materiais, por exemplo, concreto. Ele me dá vários aspectos, vários elementos relacionados à resistência e até mesmo a forma de montagem, furos empilhados, placas de madeira, e a partir daqui, ó, painel quadrado. O Revit vai te dar mais liberdade. Então, não fiquem preocupados caso vocês não encontrem o material nessa biblioteca padrão. Até mesmo porque se você instalar todos os itens, o seu Revit vai ficar muito carregado, o seu arquivo fica muito carregado. Então, para esse webinar, para que essa didática funcione 100%, eu vou selecionar o que tem disponível. Eu vou selecionar para essa estrutura a unidade de alvenaria. Então, eu vou buscar aqui na minha biblioteca o item de alvenaria. Ele me fornece aqui tijolo comum e unidade de alvenaria de concreto. Uma vez que eu habilito essa função, ele já tem para mim aqui os dados. E não adianta, pessoal, eu vejo muitos alunos, várias empresas simplesmente alterando o material, mas não dando a importância para a identidade do material. Por quê? O Revit, pessoal, ele faz a maquetaria, ele faz o processo 3D, faz a renderização, mas os materiais do Revit não são simplesmente de acabamento e estética. Eles fornecem para o seu projeto a parte de gráfico, aparência, a parte física e até mesmo a parte de térmico em relação à sua montagem. Cada material tem a sua propriedade. E a primeira aba é a relação de dados. Notem que os materiais do Revit ele vem com os itens em branco. Ele não fornece comentário, palavra-chave, fabricante, modelo e custo URL. Você deverá se preocupar com o preenchimento desses dados. Então, para que você tenha um levantamento real, a minha recomendação é que antes de aplicar o material, verifique se esses itens estão preenchidos. Ok? Eu vou colocar um valor genérico aqui de custo,
vou colocar R$100 porque eu não fiz pesquisa nenhuma em relação a bloco, a quantidade de metro cúbico, a quantidade de montagem, mas para que fique mais didático a sua estrutura. Você pode colocar o nome do fabricante, vamos colocar aqui empresa modelo 01. Não vou colocar nenhum nome de uma empresa, até mesmo para não ficar aqui com propaganda. O modelo desse elemento, você pode colocar as unidades, pois ele colocou somente unidade de alvenaria de concreto. Você pode pôr nota-chave e marca. Pessoal, tudo isso faz parte do BIM. Esses dados serão extraídos para tabelas. Se você não executar esse refinamento, o seu processo BIM começará errado e terminará errado. Você vai estar passando informações errôneas nos seus dados. Bom, dando uma adiantada, você configurou todos os elementos, configurou os materiais, clica em OK. Esse seu elemento será aplicado nessa camada. A partir de agora, essa parede, nós chamamos de 15, tem uma unidade de alvenaria com a espessura de 0,90 com a unidade de blocos, ok? Vamos continuar essa nossa estrutura e nós vamos criar aqui algumas camadas, aonde eu vou primeiro analisar se ele é uma estrutura, se é um substrato, se ele é um acabamento, enfim. Eu vou colocar aqui o emboço e o chapisco. Posteriormente eu vou colocar uma pintura como layer, ok? Então tudo que for estrutural, bloco, amarração, cinta, deve estar entre os itens de limite de núcleo. Nesse caso eu não posso ter então um emboço ou um chapisco entre esses elementos. Eu tenho que mudar aqui as posições. É a montagem básica de uma parede, ok? Levando em consideração que o chapisco e emboço não é estrutural, eu venho na função e eu seleciono a minha estrutura correspondente, ok? Isso é importante para que você possa compatibilizar um modelo arquitetura, um modelo de construção, de layout para o seu elemento de cálculo. Se você não fizer essas separações, utilizar as paredes correspondentes, não vai funcionar e não vai dar certo. Então as opções são estrutura, substrato, camada térmica, acabamento 1 e 2, que eu considero como externo ou interno, 1 interno e 2 externo, e camada de membrana, que é uma camada fina, ok? Nesse caso, o chapisco e o emboço será substrato. Eu vou habilitar aqui a função de espessura e eu vou colocar 2 centímetros, ok? E ele já totalizou ali para mim 11 centímetros na minha parede. Notem que o material ele não foi alterado. Eu tenho que voltar no meu item aqui de biblioteca, selecionar essa palavra por categoria e aí sim ele vai criar essa estrutura. Só que dessa vez não é bloco. Eu vou utilizar o item de concreto, massa, faixa de areia, cimento, que é uma massa um pouco mais leve, ok? Em relação ao concreto moldado em loco. A mesma função de identidade você deverá configurar para que o seu BIM seja correspondente. Então aqui no custo eu vou colocar 160 em relação ao metro cúbico. Fabricante, você vai preencher modelo se houver necessidade e eu confirmo com OK. Bom, a partir de agora, pessoal, é uma repetição de tudo que eu for executar. E para dar uma acelerada, eu vou inserir aqui mais uma camada, eu vou movê-la para baixo, vou alterar aqui a estrutura de substrato. O item de material, eu não preciso configurar agora o preço, porque uma vez que você altera na identidade de biblioteca, ele corresponde com o mesmo valor. Se for um outro material, uma outra estrutura, você deverá configurar. E aqui, novamente, eu vou colocar 2 centímetros. Então o BIM, pessoal, acaba aqui funcionando exatamente nesses princípios básicos de configuração. Eu vou inserir mais uma camada, eu vou colocar acima, e eu vou colocar aqui como o elemento de substrato, e eu vou colocar mais uma massa fina, considerando como se fosse um reboco, para que vocês possam entender essa minha analogia de materiais. E aqui eu vou colocar 1 centímetro, ok? Mas professor, o reboco ali não deveria ter um material, concreto, faixa ou reboco? Sim, você deveria habilitar aqui os seus elementos de biblioteca, criar um novo material correspondente, procurar na biblioteca de aparência e físico o seu elemento de reboco com o item de traço correspondente. Mas para que não fique um elemento muito carregado, que não tem que criar bibliotecas, eu tenho que chegar ainda em tabelas, eu vou deixar esse conceito para vocês aplicarem depois. Eu vou voltar aqui na minha construção de camada, ok? E vou inserir mais um elemento e vou colocar abaixo
substrato e eu vou colocar o mesmo material em 1 centímetro. Pessoal, notem que a minha parede ela já está recebendo as espessuras correspondentes às camadas. E aqui em cima, 0,15 é a espessura total. Não confundam esse 0,15 simplesmente por nomenclatura, não, ele faz a parte de somatória das espessuras. Se eu vier aqui no substrato camada 2 e alterar para 3 centímetros, essa espessura vai ser alterada para 16. Então, tudo isso é BIM, tudo isso é vinculado ao 5D da nossa estrutura. Pessoal, essa é a primeira técnica considerada como paredes de camadas, aonde você vai trabalhar com layers e funções. Eu vou confirmar com OK, ele vai retroceder para a minha estrutura de propriedades. E a primeira técnica seria que você preenchesse os dados além de custo, tipo de imagem, modelo e fabricante. Pessoal, existe um erro muito comum quando a pessoa cria a parede e ela, ao invés de preencher o custo do material, que é a relação de construção, ele preenche a relação de custo da estrutura total. Então você não consegue separar o custo por estrutura de bloco, estrutura de reboco. A minha recomendação é sempre preencher os materiais e quando for construir a tabela de materiais e não tabela de paredes somente, ok? Você pode colocar informações relacionadas a essa sua estrutura de parede, comentários, fabricante, tudo isso relacionado ao seu processo BIM. Nesse caso eu não vou colocar nenhuma informação, ok? Não tem nenhum dado aqui para eu preencher no momento e eu vou configurar com o OK. Galera, agora sim a minha parede corrigida, a minha parede estruturada já está aqui no meu elemento de parede básica. Eu vou construir aqui duas paredes, ok? Com a face de acabamento externa. Eu vou colocar aqui 6 metros e eu vou subir aqui 2 metros. Vou fazer simplesmente esse corredor aqui com 6 por 2. Pessoal, vocês já sabem que isso aqui não é simplesmente 2D. O Revit já está trabalhando com as nossas plantas em 3D. Dessa forma, quando eu levo a minha estrutura na forma de visualização 3D, essas minhas paredes já estão com os acabamentos correspondentes e com os materiais de estrutura, ok? Como eu não apliquei o elemento de pintura, eu não vou aplicar aqui o Paint, até mesmo para demonstrar um problema depois da minha tabela. Então eu vou voltar em nível 1, que é a minha construção, e agora eu vou demonstrar a segunda técnica de levantamento de material para o processo BIM. Bom, por que eu estou começando com parede? Porque é um dos focos, né? Você constrói a sua base, a sua estrutura sempre com elemento de parede. Temos as colunas que vão seguir os mesmos princípios, vigas e assim por diante. Bom, a segunda técnica muito difundida pelas empresas e escritórios seria o seguinte. Eu vou pegar essa parede de 15 nessa minha estrutura, ok? E eu vou editar esse elemento e eu vou duplicar. E eu vou chamar aqui, ao invés de parede 0,15, eu vou chamar somente de bloco 0,09. Vamos facilitar, vou colocar aqui bloco 9 centímetros, ok? E a partir daqui, quando eu for colocar as minhas camadas, eu não vou colocar nenhum elemento de acabamento e nenhum elemento de, como se diz, reboco e assim por diante. Por quê? Vocês concordam comigo que esse bloco de 9 ele pode ser utilizado em toda a sua construção. Porém, quando eu confirmo aqui esse OK, nesse elemento de parede de 15 que nós acabamos de construir, essa minha função aqui embaixo, ela não tem a aplicação de argamassa, não tem a aplicação de estrutura para colocar um piso, para separar se vai ser gesso, se vai ser uma estrutura de madeira. Não, ele é simplesmente reboco, pronto, acabou. Porém, se eu precisar construir uma parede para o banheiro, eu vou ter que criar uma parede de 15 novamente, duplicar e colocar os acabamentos correspondentes ao meu item de piso frio, ok? E aí você vai acabar criando uma biblioteca muito extensa. Então a segunda técnica utilizada por algumas empresas é criar o bloco 9 centímetros e aqui eu vou fazer o mesmo cômodo, tá? Eu vou trabalhar, só que dessa vez com as medidas já finalizadas, ok? Eu vou colocar aqui 6 metros e eu vou subir aqui novamente 2
e aí ele vai fechar o meu cômodo com as minhas dimensões. E os acabamentos, professor, como que fica agora? E aí que entra então a sua relação de organização, porque você pode voltar no seu item parede, construir um novo elemento. Dessa vez eu vou pegar aquela parede de 15 e demonstrar alguns problemas para vocês e até o porquê que a gente acaba aqui relacionando isso. Eu vou clicar em editar tipo e eu vou colocar aqui duplicar e eu vou chamar de acabamento reboco, ok? Esse acabamento reboco seria a minha estrutura de emboço, chapisco e o reboco já para aplicação de gesso ou pintura, tá? Então seria uma camada já para a pintura. Quando eu aplico esse elemento e vou em editar, eu não posso ter a estrutura de bloco e eu não posso ter os elementos abaixo. Qual que é o estresse? Quando eu clico em estrutura, eu não posso deletar esse meu elemento. E aí eu tenho que colocar essa função para baixo, entre o núcleo, e se eu tentar agora excluir a estrutura, ele vai ficar somente com o substrato 2 e o substrato 2, que são as faixas de reboco e chapisco. Não posso excluir um elemento deixando esses limites de núcleo sem nenhuma camada, senão o software não consegue reconhecer a sua função. Nesse caso, não tem elemento estrutural. Quando eu confirmo com OK, o Revit retrocede, mas notem que essas camadas não são de carga ou tensão estrutural, elas são camadas de acabamento, tá, pessoal? Se nós pensarmos dessa maneira, essa estrutura aqui fica um pouco ajustável, você vai trabalhar conforme o seu elemento. Vou confirmar com OK esse meu elemento de acabamento e olha só como que nós vamos estruturar a partir de agora. Na barra de opções, na faixa de opções inferior, existe as estruturas de preenchimento 3D, as estruturas de preenchimento de nível de detalhe, onde eu tenho baixo, médio e alto. Nós estamos trabalhando com a função baixa, eu vou trabalhar com a função alta. A partir de agora, quando eu olho as minhas paredes, eu vou até tirar aqui as linhas finas, que é o TL, eu consigo enxergar todas as camadas. Essa parede que nós temos aqui na parte superior é aquela que é o sanduíche completo, ou seja, todos os elementos feitos em uma única tacada. Essa parede aqui abaixo, ela é feita separado, onde eu faço primeiro a parede de estrutura, ou seja, o meu bloco, e agora com o acabamento reboco, eu venho aqui, ó, face de acabamento interno ou externo, ok? Se eu clicar, ó, nesse canto dessa parede, notem que o acabamento veio para a minha estrutura interna. Você pode apertar a barra de espaço, ele vai inverter a sua estrutura e ele vai mudar a posição de construção. Mas você tem que tomar um cuidado em relação ao sentido da sua camada. Notem que o reboco ficou para a sua parede. Eu venho aqui na minha estrutura de acabamento interna e quando eu clico, ele faz o processo correto. O chapisco, emboço com a camada mais grossa e o seu elemento de reboco com a camada mais fina. Então eu vou construir aqui agora o acabamento nessa estrutura externa, ok? Essa é a função de acabamento com a estrutura BIM separada. O que vai acontecer? Vamos supor que essa parede superior não tenha função de reboco ou pintura. Ela vai ser ali um piso ou uma madeira. Isso vai permitir que quando eu habilito a minha função parede, eu possa vir no editar e duplicar essa minha função, chamando de acabamento madeira. Ou vou dar um nome aqui, madeira cerejeira, que eu tenho essa função na minha biblioteca. Eu vou habilitar o item editar e as funções aqui de estrutura eu vou mudar. O elemento de concreto faixa pode ser um elemento de cola, aplicação de grampo, aplicação de trilho. Eu vou permanecer com 2 centímetros ainda, tá? Porém, o substrato aqui em cima eu vou por acabamento 1 e o concreto faixa de areia eu vou colocar um outro material. Eu vou colocar então madeira cerejeira. Confirmo com o OK e essa camada já é correspondente. Notem que aqui eu não troquei os dados da cerejeira. Isso é muito importante. Voltar na aba identidade e colocar aqui o seu custo, o seu levantamento. Eu vou colocar aqui R$ 60 como preenchimento de dados. Fabricante, modelo, tudo isso você deve preencher conforme a sua empresa. Pessoal,
esse tipo de acabamento é o que eu falei para vocês. Vocês devem fazer uma reunião, sentar com a sua equipe e verificar o mais utilizado. Aqui eu vou alterar as espessuras, eu vou colocar 1,5 cm e na estrutura de montagem, ou seja, cola ou trilho, 1,5 cm também. Quando eu confirmo com OK, ele vai criar para mim essa nova camada e no comando parede eu tenho agora acabamento madeira cerejeira. Eu volto a desenhar aqui, ó, e eu vou escolher quais são as funções de estrutura de montagem. Se eu pego a parte externa ou pego a parte interna de estrutura. Uma vez que você seleciona a face, ele já vai desenhar nessa sua parede somente o elemento madeira. Então notem que não foi necessário eu construir uma outra parede com todas essas camadas vinculadas ou todas essas propriedades funcionais, ok? Então essa é uma técnica que você pode utilizar. Bom, vamos além disso, né? Vamos começar a trabalhar com as suas propriedades de tabelas e as propriedades de levantamento de dados. Pessoal, a gente tem aqui mais ou menos uns 20 minutinhos para a gente poder explicar tudo isso, mas o que eu quero deixar para vocês que o BIM só funciona se você enxergar o seu modelo 3D e as propriedades estiverem correspondentes, porque agora nós vamos entrar no conceito do 5D, que é a extração de informações com base no seu modelo. O processo BIM, pessoal, ele não cria um modelo e você mede e preenche uma tabela Excel, igual fazemos no AutoCAD. O processo BIM, ele extrai do que você desenhou sem a necessidade de você ficar medindo ou contabilizando. Então, vamos ao que interessa, que seria dentro da aba Vista, ok? Opa, deixa eu voltar aqui a aba Vista. Eu vou encontrar o meu item chamado Tabelas, aonde eu vou encontrar dois grupos. Pessoal, quando eu trabalho com o levantamento de material relacionado a portas e janelas, quantidade de objetos, os itens de famílias ou até mesmo o mobiliário que você instala, seria o item tabela/quantidade. Isso ele vai extrair dados de uma função. Você pode até trazer uma tabela de quantidade para a parede, mas ele não vai separar os materiais e as camadas correspondentes. Bom, na estrutura de levantamento de material, que é o item de Material Takeoff na versão em inglês, você vai colocar camada por camada, custo por custo de material, o volume, a minha estrutura e os meus dados relacionados à parte de preenchimento de informação BIM, ok? Então esse é o primeiro conceito de BIM. Eu vou habilitar o levantamento de material e dentro dessa função, essa janela, pessoal, não se assustem, tá? Não é nenhum erro. É como eu não salvei esse projeto, ele vai pedir para que eu gere um arquivo só para efeito de, como se diz, resguardar o meu processo. Eu posso cancelar, salvar ou não. Eu vou fechar só para que a gente possa prosseguir aqui com mais time. Galera, uma vez que você habilita a sua estrutura, eu tenho aqui as minhas funções de filtro. Eu tenho o item arquitetura, estrutura, mecânico, elétrica ou tubulação. Todas elas estando habilitadas, você pode selecionar a sua função. Nesse caso, mostrando todos: janela, luminária, painel de cortina, peça hidrossanitário, que é do nosso MAP, piso, portas, fica muito mais abrangente. Se você quiser pegar somente arquitetura, você tira os demais elementos e filtra a sua função somente para o necessário. Bom, como eu vou trabalhar com o item paredes, é a categoria de família que eu estou trabalhando, eu vou trazer aqui a função nome e eu vou colocar tabela material parede. Pronto, é uma categoria que eu estou trabalhando, ok? As fases dessas paredes serão construção nova. Por quê? Quando você constrói uma parede, você pode categorizar ela em três tipos: existente, construção nova ou uma parede a demolir. Isso está relacionado quando você desenha e configura no item de propriedades essa parede. Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar a tabela e na sequência eu demonstro como que você cria essa sua estrutura, tá? Mas para essa função será construção nova. Uma vez que eu clico no OK, ele vai habilitar um segundo campo de opções, aonde você vai preencher os dados e estruturas para o levantamento BIM.
Pessoal, nós vamos encontrar na internet vários tipos de templates, vários tipos de modelos. O que eu sou a favor e eu tento disseminar? Que você aprenda a construir o seu modelo de template, você aprenda a configurar o seu modelo de template, e aí sim você pode utilizar um template. Porque se houver necessidade de você criar um segundo modelo de tabela, você vai ter que ficar dependendo de arquivos de terceiros. Então sempre que eu sento numa empresa para fazer a consultoria, a gente faz todos os dados característicos àquele tipo de serviço. E a gente não depende de nenhum outro arquivo externo. Somente quando for configurado nós criamos o template único da empresa, ok? Bom, então nesse item de parede, notem que os campos disponíveis estão na categoria parede, mas ao descer a barra de rolagem, ele muda para a categoria de material. Por exemplo, material comentário, material custo, material imagem, marca, modelo. Notem então que esse tipo de tabela nos fornece informações extras em relação ao grupo de paredes. Se você tivesse habilitado o item tabela simples, ele não iria informar esse grupo de material. Então, para as paredes que foram construídas, eu vou colocar material nome. Para que você adicione uma estrutura, você pode vir aqui nesse seu elemento e clicar nessa seta verde de adicionar. Caso você tenha colocado algum elemento errado, clicando na seta vermelha, remover, ele tira o material. Bom, para dar uma acelerada aqui, eu já vou colocar algumas funções. Eu vou colocar o meu item de volume, certo? E vou colocar a minha função de custo, particularmente habilitado aqui na minha estrutura. E até aqui eu vou demonstrar um problema muito típico do BIM, tá? Que a gente vai fazer uma pintura e ele não vai contabilizar. Então esses três dados já são de suma importância. Mas se você confirmar com o OK, ele vai carregar todos os seus elementos sem a filtragem. Eu vou até fazer isso para vocês, mas não seja tão assim apressado. Já clica no OK para construir a tabela. Ele vai colocar camada por camada e não vai ser algo muito interessante. Quando ele faz isso, automaticamente ele cria para mim aqui, ó, as camadas separadas por parede. E aqui eu tenho 4 ou 5 vezes as unidades de alvenaria, sempre com a mesma estrutura e o preço unitário. Então quando você estiver configurando a tabela, eu só retrocedi aqui habilitando a função chamada campos, tá? Aqui no item de propriedades. Eu vou na relação de filtro e eu quero, classificar e agrupar, e classificar por nome do material. Eu vou somar os totais e eu não vou otimizar as instâncias. No item de formatação tem que ter um pequeno cuidado, porque o item de volume nessa minha estrutura ele não gera o cálculo. Olha só o que vai acontecer. Eu simplesmente classifiquei os materiais, ele vai somar, mas na formatação ele não vai somar o meu item de volume. E aí começa aquele erro de estrutura, não sabe configurar a tabela, acaba dando alguns problemas. Quando eu clico em OK, ele soma os meus itens, mas ele não faz a somatória do meu volume ou do meu custo. Notem que o meu item de material permanece com unitário e ele não faz a multiplicação ou a somatória de materiais. Quando eu habilito novamente aqui o campus e na formatação, ó, o volume, eu vou habilitar a opção de calcular os totais. Se isso não for habilitado, não vai adiantar nada. O material custo, reparem que ele não deixa eu habilitar uma função de cálculo. Então esse material custo está sendo habilitado somente por unidade. Então quando eu habilito com OK, nós temos outro problema. Ele corrigiu aqui o item de volume. Beleza? Isso é normal, acontece. Para o material custo e para que o seu BIM funcione 100%, você vai voltar no seu item de campos, ou seja, estou habilitando a primeira janela e nós vamos adicionar um parâmetro novo ou uma função, que é valor calculado. Notem que nesse meio, nessa janela sua de construção, eu vou ter o FX, que é adicionar parâmetro. E tudo isso é correspondente ao meu elemento de BIM. Eu vou chamar aqui como custo total. Ok? Porque ali ele colocou material custo, eu vou colocar como custo total. Eu tenho duas formas, fórmula ou percentual. Eu vou colocar com o item de fórmula no disciplina comum e o tipo eu tenho que utilizar pelo menos uma das duas unidades correspondentes. Por experiência, se você habilitar o item moeda,
ele não vai caracterizar como cálculo, ele vai dar um problema. Eu vou até mostrar para vocês, ó, moeda, e a função de fórmula eu tenho que vir aqui, clicar em volume, confirmar com OK, e pela simbologia padrão de multiplicação em softwares eu vou digitar o asterisco e colocar a função de custo e confirmar com OK. Ao habilitar o OK, ele vai me dar um erro, indicando unidade inconsistente. E isso já é um item que vem nas versões anteriores do Revit, não é a versão 2019 que está apresentando isso não. Para que funcione, eu tenho que colocar a função volume, ok? Volume vezes o meu item de custo. Quando eu confirmo com OK, ele cria para mim uma nova propriedade. E no item de formatação, eu faço o cálculo total desse meu elemento de custo, ok? Quando eu confirmo com OK, aí ele me preenche aqui, ó, a estrutura relacionada ao meu custo. Mas professor, ele veio com a unidade métrica, ou seja, custo vezes volume deu metro cúbico. Dentro do item de formatação, eu posso habilitar o custo total e habilitar a formatação de campo, que na verdade é como se nós estivéssemos habilitando o item de unidades, que é o N. E aqui eu vou tirar a minha simbologia de metro cúbico, ok? Quando eu confirmo com OK, ele apresenta o meu custo total relacionado a essa obra. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Para que vocês entendam o BIM na prática. Quando eu habilito essa minha função de parede cerejeira, notem que ele colocou o volume, ok? O concreto também ele colocou o volume 3,77. O custo unitário ele multiplicou 3,77 por 160 e o resultado foi 602. Se eu voltar aqui no meu nível 1 e executar novamente uma parede, só que dessa vez eu vou habilitar aqui madeira cerejeira, ok? E eu vou puxar aqui uma quantidade aleatória de comprimento linear. Quando eu volto para o meu navegador de projeto e habilito a função aqui de propriedades, tabela material parede, essa função já é corrigida. Ou seja, agora passou para 0,52 e o custo foi para 31. O concreto faixa areia 4,01 e o preço passou para 642. Então, esse é o BIM na prática. Existem outras funções, a parte avançada, mas esse aqui já é o primeiro pontapé para que você possa entender o BIM na prática. Se eu tentar mudar um valor aqui, ó, não adianta, você vai ter que construir o seu elemento. Você pode fazer essas tabelas de extração de dados não somente para paredes. O Revit permite que você faça o seu item de aço, que seria todas as aplicações e montagem de vigas, as junções de treliças, os seus itens de estrutura como sapata, baldrame, as suas lajes, os vergalhões, e o item mais interessante para o sistema de hidrossanitário, que é o MAP, aonde você vai colocar as suas funções de tubo, as suas aplicações de conexões como elementos de privada, pia, banheira e assim por diante, ou os elementos elétricos. Mas o princípio ativo do BIM seria igual nós executamos com a parede. Eu vou habilitar a função, colocar as propriedades correspondentes, colocar as tags ou labels da minha estrutura e aí construir uma tabela de materiais ou unidades, ok? Isso vai ser cíclico, tá? Você vai repetir sempre que for necessário na sua categoria. Toda vez que você habilitar o seu comando de tabelas, tanto de materiais ou quantitativos, você vai ter que selecionar o item correspondente. Se eu quero extrair materiais elétricos, eu vou em equipamento elétrico e trabalho com as funções que os equipamentos elétricos fornecem. Se eu clicar em OK, ele vai trazer os dados de alimentação conectada, barramento neutro, barramento terra, qual é a carga da fase A, fase B ou fase C, tudo relacionado à elétrica. Mas você deverá configurar isso antes. Beleza? Eu vou trazer um problema aqui muito típico do BIM e seria algo relacionado a acabamento por pintura. E isso deve ser tomado em consideração porque uma vez que eu venho em modificar, deixa eu colocar no 3D aqui, ó, venho em modificar e eu habilito o comando pintura dessa minha estrutura, eu vou selecionar aqui o item placa de gesso, ok? E eu vou selecionar aqui duas
paredes para executar esse material, essa aplicação. Pessoal, toda vez que você faz a aplicação desse elemento, ele está vinculado à sua própria parede, ao seu elemento parede. Mas no seu item tabela, quando eu habilito a função aqui, ó, ele traz a minha função placa de gesso, porém ele não contabiliza o meu item de volume, porque as pinturas são categorizadas por área, ou seja, você vai trabalhar com essa função de área. E o seu elemento de custo eu não preenchi aqui, mas caso você tenha a necessidade, habilitando a biblioteca de material, você vai preencher sem problema nenhum. Então algumas empresas preferem executar o elemento de acabamento nas camadas ao invés do elemento pintura, para que você não tenha essas informações errôneas na sua estrutura, ok? Então, se for o caso, nós vamos voltar aqui no seu elemento de propriedades, ok? Eu vou clicar em uma camada interessante, editar tipo e aqui nessa função criar uma nova estrutura, beleza? E para que nós fechamos esse conteúdo, falta mais ou menos aqui uns 5 minutinhos para a gente terminar esse webinar, que vai até às 4, nós podemos posteriormente levar essa tabela de dados para o Excel. Então, enquanto eu for fazendo aqui essa explicação, eu vou habilitar o Excel aqui do meu computador e eu vou demonstrar como que eu extraio essas informações. Dentro do Revit, pessoal, nós temos o item de compatibilização e colaboração, tá? Eu vou até nos próximos webinars comentar sobre o item de colaboração, que seria você permitir que uma pessoa acesse o seu projeto, acesse ao sistema de nuvem, ao A360, mas como hoje a relação é BIM, é importante que vocês entendam isso. Dentro do meu menu do aplicativo, aqui na função arquivo, ok? Eu vou ter a função exportar. Dentro do exportar eu vou encontrar funções de relatórios, que seria tabelas ou relatório de ambiente de área e o item de preenchimento de setores. Pessoal, o seu cliente às vezes não tem o seu elemento Revit, ou seja, você pode passar isso para ele em um XLS da vida, um Excel. Mas a Autodesk não salva o seu arquivo direto para o Excel e tem que ser feito um ajuste. Quando eu habilito o item de tabela, eu vou pegar a minha função, ele vai salvar como TXT, eu vou colocar na área de trabalho, ok? Eu vou colocar tabela material, parede AX for Business, ok? Para que vocês consigam localizar. Eu vou salvar na minha área de trabalho esse TXT. Essa tabela ele pode exportar o título, o cabeçalho, incluir as colunas ou agrupadas e delimitar a minha função pela guia ou alguma separação de ponto e vírgula, tá? Eu vou manter como uma função de guia e clicar no OK. Quando eu volto para minha função aqui na área de trabalho, eu já tenho esse meu item aqui, ó, tabela material AX for Business, ok? Ele já tem essa minha estrutura. Vou deixar aqui em cima do logo, mas ele vai soltar o ícone e vai voltar. Quando eu clico aqui, ele vai me trazer um TXT, que é a minha função prática. Se eu habilito essa função, jogo no Excel Ctrl+C, Ctrl+V, numa planilha branca, ou seja, uma planilha que não foi utilizada ainda, ele separa esses meus elementos em uma tabela simples. Então, caso vocês queiram trabalhar com Excel, uma dica muito importante para que o BIM funcione, tá? Tentem manter um vínculo com o seu arquivo, porque você alterando aqui o seu modelo 3D, vocês perceberam que a sua tabela é ajustada automaticamente. Porém, esse arquivo TXT e o seu arquivo de Excel permanecerão com as informações da última atualização. Então, para que o seu processo BIM funcione 100%, você tem sempre que ficar esperto com isso. Bom, pessoal, a gente está chegando no final, falta aí 1 minuto para a gente poder encerrar esse webinar. Eu espero que vocês tenham entendido a parte de construção e configuração das paredes e propriedades. Isso foi só a ponta do iceberg em relação às multidisciplinas que o Revit tem. Porém, como eu me propus a falar sobre a parte básica e começar a evoluir no processo de contabilização de materiais, eu acho que isso já deu uma ideia para vocês. Só lembrando que o Revit tem as outras disciplinas, como estrutura, os itens de sistema, que vai desde a aplicação de dutos e MAP, ok? E a relação também de materiais para
topo surface, que é a topografia de aterro e assim por diante. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha demonstrado na íntegra como que nós trabalhamos com o BIM e para que ele serve, e além disso vocês vão ter mais o que explorar aí dentro do software, beleza? Pessoal, entre em contato com os especialistas, com os vendedores da X4Business, criem aí um vínculo, porque vai existir mais webinars aí para frente e eu vou estar sempre à disposição de vocês. Jéssica, eu queria deixar os meus sinceros agradecimentos. Podemos encerrar por aqui? Maravilha, valeu, Jéssica. Eu vou encerrar por aqui, depois eu disponibilizo a gravação para o pessoal. Então, abraço, tchau, tchau, viu?